Olá, professora Priscila Ferraz. Essa é uma aula do sexto ano de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o interior da Terra e a crosta terrestre. Para iniciar nossa aula, vou pedir que vocês observem a ilustração a seguir. Só para voltar um pouquinho, na aula anterior nós falamos sobre a atmosfera, que é a camada que envolve a Terra, camada de ar. Aqui, o que nós temos para observar? Primeiro, né, só para lembrar da atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra, que também nos protege. A camada que aquece, né, porque ela guarda, né, a radiação solar e ela aquece a Terra. O que mais que nós podemos observar aqui? O que é importante para o desenvolvimento da vida? Aqui também o que nós temos. Observe que tem um círculo, né, mostrando aí, circulando alguns aspectos importantes para o desenvolvimento da vida. E aí, depois vocês vão ter uma questão para responder a respeito disso. Mas fiquem pensando aí um pouquinho, o que é importante para a vida, para a manutenção da vida, para o desenvolvimento da vida? O ar é importante, a gente viu. Sem oxigênio, nós não vivemos. Mas será que é só isso? Quais são os outros elementos importantes para que haja vida no nosso planeta? Pense um pouquinho, aí depois a gente vai ter uma questão sobre isso, tá bom? A formação do planeta Terra. Será que você já parou para pensar em como que surgiu a Terra? Uma pergunta interessante, né? Porque existem várias teorias para falar sobre esse surgimento. Então, nós temos uma teoria que é a mais aceita pelos cientistas, que é logo de início da formação do sistema solar, por volta de 5 bilhões de anos atrás, a Terra era uma grande bola incandescente, próximas a 1500 graus Celsius, ou seja, era bem quente mesmo. Com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente foi se resfriando aos poucos. Com esse resfriamento, ela se solidificou aí na parte externa, ou seja, a parte de fora, formando o que chamamos de litosfera, em cuja superfície hoje nós vamos habitar. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve liberação de gases e vapores. Conforme, né, foi se resfriando, ela foi eliminando gases e também vapores. Eles deram origem à camada de ar. Essa camada, que nós já vimos na aula anterior, ela é chamada de atmosfera. Essa camada ela envolve e também protege a nossa Terra. Por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar ainda mais, o que ocasionou um grande período de chuvas, por causa da condensação do vapor de água contido na atmosfera. Então, aí nós temos também a condensação do vapor de água na atmosfera, e aí nós temos o começo das chuvas. E a chuva vai formar o quê? A chuva que caía continuadamente foi se acumulando nas superfícies mais baixas. Aí nós temos a formação dos oceanos. As águas continentais, né, no caso, e as águas marítimas vão formar a nossa parte da hidrosfera, que é a outra camada que nós temos também. Então, rios, lagos, geleiras, as águas oceânicas constituem a outra camada que nós temos, que é a hidrosfera. As camadas da Terra. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos desenvolveram-se as primeiras formas de vida nos oceanos. Então aí nós temos o surgimento de vidas que começaram nos oceanos. A vida na Terra deu-se graças ao conjunto de influências da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera. Para que se surja, né, alguma vida no nosso planeta, precisou do conjunto de todas essas esferas. Então, precisou de água, precisou de ar, precisou do solo.
Com o desenvolvimento dos seres vivos no planeta, surgiu então a biosfera. E o que é a biosfera? É o conjunto de todas as partes da Terra em que há possibilidade de existir a vida. Então, sem água, sem o ar e sem o solo, não tem como existir vida no nosso planeta. Em todo o processo de formação da Terra, houve um interrelacionamento entre as esferas. Isso determina o equilíbrio do planeta. Se ocorre uma alteração em uma das esferas, as outras também podem ser afetadas. Por isso que é importante a gente pensar na preservação da água, do solo, da vegetação, da atmosfera, porque se uma é modificada, vai alterar todas as outras. É importante pensar no conjunto das esferas como uma dependendo da outra para que se tenha vida no nosso planeta. A biosfera é marcada pela diversidade da vida. Há ainda muito que se descobrir, mas os cientistas identificaram cerca de 17 milhões de espécies no mundo. Além disso, cada espécie possui uma enorme variedade. Se a gente for pensar, né? Por exemplo, variedade de espécies no mundo, né? Tanto em questão animal, como no ser humano também. Cada um é diferente, cada um tem o seu tipo, né? Cada um tem a sua forma. Então imagina os seres animais também, né? Então imagine 17 milhões de espécies, né? Há muito que se conhecer ainda do nosso planeta. Falando um pouquinho sobre a litosfera, né, e a sua formação, nós temos também os fatores endógenos e os fatores exógenos. O que seria isso, né? Quando se formou a litosfera, nós tivemos alguns fatores que determinaram também a sua formação. Isso aqui eu vou falar um pouquinho, mas é bem resumidamente mesmo, tá? Então podemos dizer que o relevo terrestre é formado através de um processo chamado de intemperismo. Intemperismo é a ação de intempéries sobre as rochas, formando o solo e o relevo que conhecemos. Existem 5 fatores de formação dos solos: o clima, o tempo, o material de origem, os micro-organismos e o relevo. Aí nós temos os fatores endógenos de formação do relevo, que são as próprias rochas que formam e que possuem características específicas, que constituem minerais e químicos, os eventos que ocorrem no interior da crosta terrestre, como a movimentação das placas tectônicas e a ocorrência de fenômenos como o surgimento de vulcões. Então, esses fatores são fatores que vão fazer com que haja uma movimentação na litosfera e aí vão formando os relevos. Os fatores exógenos são aqueles que acontecem na parte superficial do relevo, ou seja, na crosta terrestre. É o clima que molda o relevo através da chuva, a ocorrência de erosão, o desgaste do solo, o tempo, né, que vai abrangendo desde o surgimento das rochas até o momento, os próprios micro-organismos que deterioram as rochas e aí acabam também modelando o relevo. Então, nós temos esses dois fatores que são importantes para a modelagem do nosso relevo atual. São fatores que levam um determinado tempo, mas eles são importantes também, tá bom? Então aqui é só uma forma resumida também para falar sobre esses fatores de formação do relevo, que é a camada da litosfera. Na aula anterior nós falamos um pouquinho da atmosfera e agora também falando um pouquinho sobre a litosfera. Aqui nós temos a atividade da semana. Então a primeira questão ela é sobre a imagem que eu coloquei logo no início da aula. Relaciona os elementos que você consegue identificar na imagem. Então, falando sobre as camadas da Terra, né? Nós temos aí, para você relacionar a imagem com as camadas da Terra. A2, quais elementos da imagem você classificaria como pertencentes à hidrosfera, à litosfera e a atmosfera? Então, pela observação da imagem do início da aula, você vai pensar também que elementos pertencem à hidrosfera, que elementos pertencem à litosfera e que elementos pertencem à atmosfera. A3. Você vai explicar como se formou cada camada da Terra, como que formou a litosfera, como se formou a atmosfera, como se formou a hidrosfera e como se formou a biosfera. A4. Procure o significado das seguintes palavras: condensação, ecossistemas, erosão, epicentro, escala Richter,
crosta terrestre, maremotos, intemperismo. E a 5, que é um pouquinho do que eu falei agora, pelo final, o que são agentes geológicos endógenos e exógenos, que tá bem no finalzinho agora que eu falei por último, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Espero que tenham gostado da aula e estou à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.